E aí, pessoal, voltando aí para nossa aulinha 4, referente ao potencial elétrico, vamos continuar conversando aí sobre a energia potencial no energia potencial no campo elétrico, certo? A gente fez uma rabisqueira aqui e conversou um pouquinho sobre energia potencial elétrica de um sistema de duas cargas pontiformes. E aqui eu venho e faço uma pergunta para os senhores e para as senhoritas. Quem armazena a energia potencial no sistema? A carga ou o campo? Certo? Uma pergunta bastante interessante, que respondê-la pode indicar que o conhecimento está sendo bem estruturado, certo? E vamos pensar um pouco. Quem que está armazenando energia? Quem está armazenando energia potencial? Vamos lembrar o que é energia potencial. Energia potencial é aquela energia ou potencial gravitacional ou potencial elétrica, certo? Que é basicamente, ou potencial elástica, não podemos esquecer, que é aquela energia onde está relacionada a algum campo vetorial, no caso do campo gravitacional ou no campo elétrico, por exemplo. E essa energia é a responsável, essa energia potencial é responsável pela realização de trabalho ao longo do campo. Lembrando de todas as ideias das forças que atuam nesse campo serem conservativas, assim a gente tem um sistema conservativo. Desse modo, o trabalho independe do caminho. Lembra toda aquela conversa que a gente já teve na aula 1? Que elas precisam estar bem estabelecidas agora para a gente poder responder essa pergunta. Então, quem que armazena energia potencial no sistema? A carga ou o campo, certo? Rigorosamente, eu acho que eu já até cheguei a comentar com vocês, rigorosamente, quem que armazena a energia potencial no sistema é o campo elétrico, ou o campo, em qualquer que seja ele, sendo um campo conservativo. Quem armazena energia é o campo, ou seja, todo espaço, ou todo ponto do espaço de um campo, seja ele gravitacional ou elétrico ou qualquer campo conservativo, a gente armazena energia potencial, ou seja, vamos pensar aqui, ó, aqui eu tenho chão, V igual a zero, que é a energia potencial, e aqui eu tenho uma pelotita que está em uma altura H, certo? Tá uma alturinha H aqui do chão. A gente fala que aqui a energia potencial ela é maior que zero em relação à energia potencial gravitacional, certo? Por que ela é maior que zero? Porque aqui ela vai ter a capacidade de realização de trabalho. Ou seja, como a energia potencial é maior do que zero e a energia e as partículas dentro de um sistema conservativo sempre vão buscar menores potenciais, certo? Aqui a gente tem que a partícula tem o potencial maior do que zero em relação ao referencial que a gente adotou. Mas por quê? Porque nesse ponto aqui em específico, no campo gravitacional, vamos dizer que esse é um ponto A. Eu vou ter um potencial VA, que é igual a gravidade vezes a altura, GH. Ou seja, eu tenho um potencial de realização de trabalho nesse local do espaço. Então, a energia está toda armazenada ali naquele ponto do espaço, tendo em vista que se eu colocar alguma partícula que possui massa naquele ponto, ela já vai ter energia o suficiente para ser movimentada dentro desse campo, certo? No caso ali, transformando em energia cinética conforme ela caia. Ela vai adquirindo velocidade, porque o campo gravitacional vai estar realizando trabalho em cima dessa partícula em específico, e ela perde energia potencial e ganha em energia cinética. Mas por quê?
O campo tinha armazenado naquele ponto do espaço uma quantidade de energia potencial, e aí, ao colocar a partícula nesse local do campo, a partícula, no caso ali, adquiriu a energia potencial, certo? E pôde ser movimentada. A mesma coisa acontece para um campo elétrico, para uma partícula aqui, uma carga localizada num ponto P, por exemplo, em um campo elétrico, a uma distância D, certo? A partícula, ela vai ter energia, o campo ele tem energia potencial naquele local do espaço, e quando eu coloco uma carga ali, ela adquire essa energia potencial que estava armazenada no campo. Olha que louco, essa partícula ela ganha energia potencial que estava armazenada no campo e tem aí o potencial de ser movimentada ao longo desse campo, transformando energia potencial elétrica em energia cinética. Belezinha? E é basicamente essa a resposta para essa pergunta. Então, a ideia de potencial elétrico de energia potencial elétrica é que a energia é armazenada pelo campo e, no caso, é transferida para as partículas em questão. Belezura, belezura. Mas rigorosamente é armazenado pelo campo. Só que a gente fala que quando tem esse sistema carga-fonte, certo? Carga-fonte, carga de prova aqui no ponto P qualquer, a gente fala que a energia ela está sendo armazenada na carga porque só existe uma carga de prova. Então, todo potencial elétrico vai ser responsável por movimentar apenas uma carguinha. Então, a gente diz, né, por convenção, que a energia potencial está sendo armazenada por essa carga só em específico. Só que, rigorosamente, a energia potencial de um sistema é armazenada pelo campo, que no caso é transferida para a carga quando a gente coloca uma carga com determinada carga, ou uma partícula com determinada carga. Beleza? Que essa ideia fique muito bem estabelecida para os senhores e para as senhoritas. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre energia potencial elétrica em um sistema de partículas, certo? Ou seja, a gente não tem mais apenas duas carguinhas, a gente tem um sistema contendo 3 ou mais partículas, certo? Lembrando, vamos lá. Potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, certo? Então, diferente lá de força elétrica, eu não preciso calcular o resultante aqui que está apontando de cada um e ver como que a força está interagindo nesse sistema, tudo mais e sei lá o que. Por isso que trampar com energia potencial ou em termos de potenciais é muito mais simples para a resolução de alguns exercícios. Porque basta o quê? A gente já viu o potencial elétrico em sistemas com mais de duas partículas. Mas agora a gente vai ver a energia potencial elétrica, que basicamente segue o mesmo preceito. A gente só precisa fazer a soma algébrica do potencial elétrico, levar em consideração o potencial elétrico em todos os locais possíveis, certo? E, no caso, depois calcular a energia potencial referente a cada local do espaço. Então, ó, eu vou ter a energia potencial referente a Q2, a energia potencial referente a Q1 no ponto A e a energia referente ao ponto C de Q3, certo? E como é a soma algébrica, ou seja, não é a soma vetorial, é a soma algébrica, eu tenho que levar em consideração as 3 combinações para ter o potencial elétrico resultante. Vocês não concordam comigo? Porque eu vou ter a distância de D1 até D, que é a distância de 1 até 2, da carga 1 até a carga 2, de A até B. Eu tenho a distância de Q1 a Q3, que é a distância D1, 3, e eu tenho a distância de B até C, que é a distância 2, 3, certo? Eu tenho essas 3 distâncias possíveis. Aí você vem e fala, mas você tem a distância de Q2 até Q1, é a mesma distância. Então, ó, é uma única combinação. A gente tem essa distância e essa distância,
Vocês concordam comigo? Tendo em vista que eu olhar daqui para cá e de cá para aqui é a mesma distância. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui para não ficar feio aqui para vocês entenderem os negócios. Belezura, belezura. Vamos pegar minha caneta aqui de novo. Tranquilo. Então, considerando que as distâncias são as mesmas aqui, de Q1 para Q2 e de Q2 para Q1, e a mesma coisa para as outras, a gente sempre vai calcular em relação a todas as combinações possíveis de um sistema contendo mais de duas partículas, beleza? Fazendo isso, a gente pode calcular a intensidade do potencial elétrico referente a uma soma algébrica que a gente faz de todas as cargas, levando em consideração todas as distâncias, beleza? Então, eu vou ter uma parte da minha equação referente a Q1, a Q2 e a Q3, certo? Tendo em vista que eu posso ter a carga 1 como carga fonte, aí eu vou ter o potencial elétrico em B e o potencial elétrico em C. Eu posso fixar a carga Q2, que está em B, como carga fonte, considerar a carga de prova Q1 e a carga de prova Q3 e calcular o potencial elétrico. E a gente vê que a energia potencial é referente à soma das três energias potenciais, certo? Por quê? Vai ser a soma algébrica de cada componente aqui do meu sistema formado por mais de duas partículas. Então, a gente vê que para a soma da energia potencial do sistema considerado, desse sistema aqui, a gente vê que cada parte da equação é referente a manter uma carga fonte e calcular para outra carga de prova em questão, certo? Então, aqui, vamos dizer que eu mantive Q1 como fonte, aqui eu mantive Q1 como constante, como fonte, calculei para Q2 e para Q3, e depois mantive Q2 como fonte e calculei para Q3, tendo em vista que aqui eu já tinha calculado para Q2 em relação a Q1, certo? Então, a gente tem que observar esses métodos e ver que é bem mais simples tratar de energia do que tratar com forças em específico. Lembrando, vamos fazer uma leve lembrança aqui. Unidade de energia potencial é o joule, o mesmo do trabalho, beleza? Energia a unidade de energia é o joule. Isso fica bem explícito para os senhores. Eu já falei isso antes, mas sempre bom reforçar, certo? Então, quando eu tenho um sistema, eu considero esse tipo de cálculo. Lembrando que eu posso ter valores negativos nessa soma? Posso muito. Como? Tendo uma carga negativa. Aí, a carguinha aqui vai... o sinal algébrico aqui das equações tem que ser levado em consideração se a carga for negativa ou se a carga for positiva. Beleza? Então, fica bem mais simples, como vocês podem perceber. Então, vamos só ler esse textinho aqui como descargo de consciência. Para o caso de mais de 3 cargas, a energia potencial elétrica é calculada levando-se em conta todas as combinações, como eu disse, certo? Todas as combinações possíveis de cargas. Assim, para um sistema formado por N cargas pontiformes, tem-se um total de combinações C, dado por... Aí é aqui que eu queria chegar com vocês. A gente pode ter um sistema de infinitas cargas, certo? Infinitas não, vamos botar N cargas, que é um valor finito, só que é um valor muito alto. E a gente não sabe necessariamente calcular as combinações. Aqui a gente sabe que tem 3 combinações, mas se eu tiver um número muito elevado de cargas, o número de combinações pode ser inviável contando no dedo. Então, a gente calcula esse número de combinações. Então, se eu tenho uma combinação, eu vou ter uma parte aqui da minha equação. Se eu tenho duas, eu vou ter duas. Se eu tenho 3 combinações, eu vou ter... E assim vai. Sempre uma parte da soma é para referente a uma combinação. Então, quando eu tenho muitas cargas, eu posso calcular referente ao tanto de combinações que eu tenho possíveis
para o meu sistema, certo? Só que se eu tenho muitas, eu posso calcular o número de combinações possíveis pela seguinte equação, onde n é o número de cargas do meu sistema, certo? N é o número de cargas do meu sistema, e eu fazendo n multiplicado por, ou seja, todas as cargas do meu sistema multiplicado por todas as cargas do meu sistema menos 1, tudo isso dividido por 2, eu tenho as combinações possíveis para o meu sistema, certo? E eu vou saber quantas frações aqui eu vou ter que calcular para a energia potencial. Beleza? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Então agora a gente já sabe calcular para um sistema de mais de 2 carguitas. Então a gente vai para o potencial elétrico do condutor carregado em equilíbrio eletrostático. Vamos lembrar da ideia de condutor. O que um condutor representa? Um condutor, basicamente, como a gente já teve essa aula, e eu sei que isso está muito bem claro para vocês, e eu sei que vocês já até responderam mentalmente aí. Um condutor tem uma característica onde os elétrons presentes nesse material, ele tem livre movimentação. Diferente do material isolante, onde os elétrons não conseguem se movimentar, num condutor, os elétrons têm livre movimentação. E o que acontece quando eu coloco uma carga elétrica num material condutor? Sim, esses elétrons vão ter livre movimentação, então, como eles vão ter livre movimentação, eles vão buscar atingir a maior distância possível entre eles, porque esses elétrons vão sofrer repulsão eletrostática, certo? E, simultânea ali, mútua entre todos os elétrons. Então, eles vão tentar adquirir a maior distância possível dentro desse condutor, certo? Para que a força de interação seja a menor possível. Quanto maior a distância, menor a força. E isso caracteriza o equilíbrio eletrostático, onde a maior distância entre os elétrons desse meu material condutor é atingida e a força ali se mantém constante para todos os elétrons que compõem a carga elétrica do meu material em questão, do meu material condutor em questão, certo? Quando a gente vai trabalhar com o potencial elétrico para um condutor carregado, e no caso em equilíbrio eletrostático, a gente tem que trabalhar um pouco sobre as ideias de espontaneidade e trabalho, certo? Para espontaneidade e trabalho. Lembrando, por quê? A gente pode trabalhar com essas ideias, por quê? Lembrando lá que cargas positivas movimentam-se espontaneamente para menores potenciais. Vocês lembram disso? Lembram disso. Qual que é o menor potencial possível num condutor, no caso, que ele atinge o equilíbrio eletrostático? Quando a gente acaba de aplicar uma carga elétrica no material condutor, em uma fração de segundos, certo? Ele vai para toda a superfície, como a gente já estudou anteriormente, certo? Por que ele vai para a superfície? Porque, sendo a superfície o local onde a força de repulsão mútua é a menor possível, a gente sabe que as cargas estão indo de um maior potencial para um menor potencial em fração de segundos, certo? Certinho? Beleza? Então, essa ideia de espontaneidade também se aplica para cargas negativas, tendo em vista que para as cargas negativas elas se movimentam espontaneamente para maiores potenciais. Vamos então lembrar lá da última aula. Sendo a carga Q positiva, para que o trabalho de A para B, vamos botar aqui, aqui é um ponto A, e aqui é um ponto B, e aqui é o caminho que a carguinha Q faz aqui de A para ir até B, certo? Então, vai ter um trabalho para movimentar a carguinha de Q
a carguinha Q de A para B, certo? Para que esse trabalho seja positivo, para uma carga positiva, ou seja, mais Q, certo? Tem-se que o potencial elétrico, ó, a diferença de potencial elétrico, tendo em vista que a diferença de potencial elétrico equivale ao trabalho realizado, ele tem que ser maior que zero, certo? Se for maior que zero, a gente tem que, ó, passando o VB aqui para o outro lado, a gente tem que o potencial em A é maior que o potencial em B. Então, espontaneamente, ou seja, para que o trabalho seja positivo, a carga tem que ir necessariamente de A para B, do potencial menor para o potencial maior para o potencial menor, beleza? Para cargas positivas, tranquilinho? Aqui no caso da carguinha B, da carguinha negativa, ó, seja carga negativa, para que esse trabalho seja negativo, ó, a diferença de potencial ela tem que ser menor que zero. E quando eu passo o VB para o outro lado, o potencial VA é menor que o potencial VB, tendo em vista que o potencial VB é menor que o potencial VA. Então, ó, tá indo então, para que seja espontâneo e o trabalho positivo, a carga negativa ela sempre vai do potencial menor, que é VB, para o potencial maior, beleza? Que é VA. E a gente toma isso em relação à espontaneidade, beleza? E a gente falou um pouquinho disso porque vai muito em consideração para as ideias de potencial elétrico em um condutor carregado, e no caso de um equilíbrio eletrostático, certo? A gente tem então, depois que eu atinjo o equilíbrio eletrostático, dentro do meu condutor, certo? Dentro do meu condutor, lembrando que as cargas elas têm livre movimento dentro do condutor, como a gente já viu anteriormente, cargas positivas movimentam-se espontaneamente para potenciais menores e as cargas negativas para potenciais maiores, certo? Se não há movimento ordenado, certo? Não tem um movimento depois que atinge o equilíbrio eletrostático, certo? Assim, a gente pode concluir que o potencial elétrico deve ser o mesmo em todos os pontos, qualquer que seja a superfície que a gente está analisando, qualquer que seja o condutor. Eu não tenho movimentação, eu não tenho mais trabalho sendo realizado, entendeu? Então, qualquer ponto que eu for ver dentro desse condutor, o potencial ele é constante e a diferença de potencial é nula. Beleza? Então, ali, em um condutor, eu não tenho realização de trabalho. Por quê? Se a diferença de potencial é nula, eu não tenho trabalho sendo realizado. E isso ocorre porque o potencial é o mesmo em todos os pontos. Certo? É o mesmo em todos os pontos. E é assim que a gente trata da ideia de espontaneidade em relação ao potencial em um condutor em equilíbrio eletrostático, certo? A gente lembra lá, trabalho positivo para cargas positivas, do potencial menor para do potencial maior para o potencial menor, certo? Porra, mas não tem um potencial maior e um potencial menor, porque o potencial é o mesmo em todo o condutor, entenderam? Essa é a ideia que a gente tem que levar. Tranquilinho? Então vamos aqui para o último tópico da nossa aula de hoje, que eu vou deixar para ter mais uma aula em relação às teorias e depois eu venho com os dois pés em exercício, que eu ainda preferi não resolver nenhum, porque para deschavar toda a teoria, beleza? Mas agora a gente pode ver em relação à indução eletrostática do ponto de vista de um potencial elétrico, certo? E basicamente a gente vai ter o mesmo procedimento que a gente fez lá com o campo elétrico quando a gente estudou a indução eletrostática, certo? Só que agora a visão vai ser feita em relação ao potencial elétrico, certo? Ó, um condutor C é neutro, é colocado na presença de um indutor. Ó, lembra a ideia de indutor? É um corpo com carga bem definida aqui, carga positiva. Como sabe, há uma separação de cargas no condutor
em um condutor, beleza. Se a análise for feita pensando em potencial elétrico, por que isso ocorre? Vamos lá. Qual que é a parada que está acontecendo aqui? Eu tenho um indutor e eu tenho um induzido, minha esferinha aqui. Lembra quando a gente trabalhou sobre indução eletrostática, que eu aproximando o indutor perto de um material induzido que é condutor, vamos lá, então, no condutor, os meus elétrons eles têm livre movimentação para andar aqui dentro do meu condutor. Então, todas as cargas de sinal contrário do indutor, aqui no induzido, vão se movimentar a ponto de ficar mais perto, certo? Vão ser atraídas aqui pelo meu indutor. Então, as cargas negativas vão se aproximar, certo? Do jeito que está aqui, porque o meu indutor ele é positivo, certo? Deixando uma região positivamente carregada aqui na outra extremidade. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Então, aqui, nesse caso, o condutor C, aqui que a gente está analisando, esse condutor esférico C, certo? Existe a separação das cargas devido à presença do indutor, beleza? E também mostra o esboço do potencial elétrico criado no indutor e a deformação desse potencial elétrico devido às cargas induzidas no condutor, beleza? Observa-se ali, ó, então, que no lado esquerdo as cargas negativas fazem com que o potencial elétrico diminua, certo? Lembra lá da ideia de trabalho e espontaneidade. O potencial elétrico diminui para cargas negativas, soma algébrica. E no outro lado, no lado direito, observa-se que o potencial aumenta. Ó, deixa eu pegar aqui minha borrachinha. O potencial aumenta para cargas positivas. Caleta. Aumenta para cargas positivas, certo? Criando aqui, ó, a gente pode ver o potencial elétrico, um potencial elétrico constante aqui na região da minha carguinha C, decorrente à separação de cargas feitas pelo meu indutor no meu induzido. Então, o potencial elétrico aqui, meus amigos, é constante. Qualquer lugar que eu pego aqui do espaço vai produzir um campo elétrico constante conforme eu aumento a distância, certo? Então, ó, dessa distância até essa distância que representa a distância ali do diâmetro da minha esfera, do meu círculo, o potencial elétrico vai ser o mesmo, porque eu tenho um campo elétrico constante sendo criado aqui pela indução eletrostática, certo? Belezinha? Tendo em vista aqui, ó, que esse é o potencial elétrico referente ao indutor. Ó, a curvinha aqui, ó, quanto mais a gente aumenta a distância, mais a gente diminui o potencial, não é assim que funciona? Só que nessa região do espaço, o potencial elétrico aqui do meu material induzido vai ser constante, porque eu crio um campo elétrico aqui dentro do meu material. Entenderam? Belezinha? E é assim que a gente observa o potencial referente à indução no meu induzido pelo meu indutor. E também vale salientar que essa configuração aqui, ó, é impossível. Não, por mais que eu tenha a separação de cargas dentro do meu material ali, do meu condutor, não é porque eu tenho a separação de cargas que vai aparecer linhas de força ali de campo das cargas positivas para as cargas negativas. Não, porque o corpo ele permanece neutro. O corpo permanece neutro. Só que agora ele está induzido. Ele tem a mesma quantidade de carga negativa e de carga positiva, só que separadas. Nisso eu gero um campo elétrico dentro que faz com que meu potencial elétrico seja constante. Só que ele ainda possui a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então ele tem uma carga geral nula, um corpo neutro. Só que ele está sofrendo a influência da indução eletrostática. Então, linhas de campo em condutores em equilíbrio eletrostático não existe. A gente não pode considerar. Belezura? E é desse jeito, meus amigos, que eu espero que vocês entendam. Se tiver dúvidas, podem me procurar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Facebook, que eu atendo.
E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu vou tentar organizar uma listinha de exercícios para vocês realizar. Também vou fazer a correção desses exercícios com vocês. E é isso. Para a próxima semana a gente já vem com bastante resolução de exercícios. Beleza? Muito obrigado, galera, e até semana que vem.